Glória a Deus, a paz, igreja linda de Jesus. Amém. Essa noite é uma noite onde o Senhor vai selar aquilo que a gente tem gerado nesse mês de abril. Você que tem vindo a cada culto, a cada semana, nós estamos ministrando sobre a nossa casa. E a cada semana o Senhor tem construído algo dentro do nosso lar. E eu creio que essa noite é uma noite de selar tudo aquilo que o Senhor já vem construindo. E se você crer, você vai sair daqui levando algo novo do Senhor para dentro da sua casa. Um presente não decorativo, mas que vai trazer a unção e o poder que a sua casa precisa da parte do Senhor. Amém? Você trouxe sua Bíblia? Trouxe sua espada? A Bíblia é a nossa espada. Vamos fazer a nossa oração profética. Temos muitos visitantes aqui, como o pastor disse, sejam todos muito bem-vindos. Já abracei alguns, cumprimentei alguns, mas nós temos o costume de todo culto, antes da palavra, nós fazemos uma oração profética. Nós declaramos o que vai acontecer, porque Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E nós declaramos aquilo que a palavra vai fazer na nossa vida. Você pode declarar com a gente? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. E eu declaro pela fé que a minha mente está aberta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a viva, imutável e poderosa palavra de Deus. Eu nunca mais serei a mesma. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em segundo livro de Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6, no versículo 9. Dá uma ajudinha aí quem está do seu lado. Segundo Samuel está lá no começo, depois de primeiro Samuel. Amém? 6, 9. Segundo Samuel 6, versículo 9. Diz assim a palavra. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Você pode dar um glória a Deus pela palavra e se assentar aí no seu lugar? Você pode se assentar. Irmãos, o contexto dessa história, a gente viu quem estava aqui na quinta-feira passada. A nossa ministra Daniele, ela compartilhou os versículos anteriores a essa passagem. Mas eu quero contextualizar você porque Davi, ele foi o grande, maior rei de Israel, você já possivelmente sabe disso. Mas quando Davi assumiu o seu trono, toda a trajetória de Davi, né, foi ungido rei, matou Golias, aquela trajetória linda de Davi. Quando finalmente chegou o momento dele assumir o reinado de Israel, dele se tornar efetivo rei daquela nação, Davi, ele já era vitorioso nas batalhas. Davi, desde o começo, ele já era muito rico, já era muito bem-sucedido. Ele era casado com a filha do rei anterior. Ele era um homem muito bem-sucedido em todas as áreas, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que no momento que Davi assumiu o seu reinado, uma das primeiras medidas que Davi tomou de governo foi trazer a presença de Deus. Foi criar e gerar uma expedição para trazer a presença de Deus para dentro da cidade de Jerusalém. Porque Davi entendeu o que a gente precisa entender hoje, que sucesso nenhum na vida,
que dinheiro nenhum que você conquiste, que nenhum mérito, nenhuma conquista na vida substitui o que a presença de Deus pode nos trazer. Davi entendeu que eu posso estar vencendo muitas batalhas, mas eu preciso que a presença de Deus esteja no meio da cidade. Eu posso estar conquistando muita coisa, mas se a presença de Deus não estiver aqui, nada disso vai adiantar. E Davi, então, faz aquele movimento, uma expedição para trazer a arca. Só que no processo, Davi, em vez de colocar a arca em cima dos levitas, os levitas carregarem como era a ordem de Deus, Davi pega um carro de bois novo, zerado, 0 quilômetro, e coloca a arca em cima do carro, em desobediência à ordem de Deus. Depois você pode ler na sua casa o começo do capítulo 6, mas resumindo a história para você entender, a arca, um dos bois, ele desequilibra e a arca tomba, quase cai ao chão. E então Uzá estende a sua mão, toca na arca e Uzá é fulminado imediatamente. Eu não quero me ater com você à história de Uzá, mas eu quero te fazer entender como que a arca foi parar na casa de um homem que não estava na rota naquele momento. Tudo aquela tragédia aconteceu. E Davi, então, nós chegamos no versículo 9, Davi fala, como que eu vou levar, depois de tudo isso, depois dessa tragédia, o povo que estava em festa agora está desesperado, apavorado, com medo da arca de Deus. Como que eu vou levar? Não, eu vou apelar para uma segunda opção, para um plano B. E o plano B de Davi foi... O que está acontecendo ali, gente? Está todo mundo olhando para lá e ninguém está prestando atenção na palavra. Amém. Davi, então, ele leva a arca do Senhor para a casa de Obed-edom. E ali aqui é onde eu quero me ater com você. E eu quero trazer para nós alguns princípios, algumas preciosidades que o Senhor me mostrou nesse texto. Obed-edom era um homem levita, ele era levita, ele era um músico da tribo de Levi, era alguém que já havia sido escolhido por Deus para cuidar do tabernáculo, cuidar do louvor no tabernáculo no meio do povo de Deus. Só que Obed-edom recebeu aquilo que nós estamos buscando todo esse mês. Obed-edom recebeu a presença de Deus na casa dele. Ele teve o privilégio de abrigar a arca de Deus. Irmãos, no tempo da Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham acesso à presença de Deus como a gente tem agora. Hoje, você chama e Ele vem. Hoje, você abre a palavra e Ele fala contigo. Hoje, você busca, você jejua, você paga o preço da renúncia e você é cheio da presença, mas naqueles dias não. Naquele tempo, antes de Jesus vir, por isso que a obra da cruz é tão preciosa, e nós celebramos isso aqui no domingo, mas celebramos todos os dias, porque a cruz nos dá acesso à presença de Deus. Só que naquele tempo, Israel não tinha acesso à presença. Eles caminhavam com o Senhor por obediência à lei de Moisés. Pelo que eles ouviam, eles não tinham relacionamento com o Senhor, porque o caminho estava quebrado. Por isso que tinha que sacrificar mais. Então, a presença do Senhor, ela era restrita a um ambiente que era o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, a presença do Senhor, ela era representada, simbolizada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira vestida de ouro por dentro e por fora. Ela era toda ornamentada e cada ornamento tinha um significado. A gente não vai entrar nisso agora. Mas a arca, ela era a representação da presença. Aonde a arca estava, a presença de Deus estava. Então, quando a arca foi colocada dentro da casa daquele homem, Obed-edom, significa para nós que a presença de Deus estava ali. A presença de Deus foi colocada dentro da casa de Obed-edom. Essa palavra me chama a atenção, porque o diabo, irmãos, ouça o que eu vou te dizer.
O diabo, ele invade a casa sem pedir licença. Só uma brecha ele sai entrando e arruaçando e destruindo tudo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não precisa ninguém colocar ele lá, ele sai entrando. Mas a presença não. A presença de Deus, ela precisa ser colocada. Davi colocou a arca na casa de Obed-edom. Alguém precisa colocar a presença na tua casa. Ela não vai chegar lá sozinha. Alguém precisa colocá-la lá. E aí Davi foi essa pessoa que, ainda que por medo, por ter vivido uma situação negativa, ele foi o instrumento de Deus para que a bênção chegasse naquela casa de Obed-edom e abençoasse a ele e a toda a sua família. Eu quero saber nessa noite se tem gente aqui disposta a colocar a presença de Deus lá. Tem que ter alguém disposto, porque Deus, Jesus é o príncipe da paz. E até onde eu sei, um príncipe é alguém tão cavalheiro, é alguém tão gentil, é alguém tão lindo. Eu não sei se você acha, mas eu acho Jesus lindo. Jesus é um amor, Ele é o próprio amor. Ele só está onde Ele é desejado. Ele só vai aonde Ele é convidado. Ele não vai invadir a tua casa. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. É um príncipe. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Se você me convidar, eu vou. Se você não me convidar, eu não vou. Alguém precisou colocar a presença lá. Ah, pastora, mas não foi Obed-edom. Não foi o homem da casa que colocou a presença. Foi Davi. Davi colocou, mas Obed-edom manteve a presença lá. Ainda que o pastor vá na sua casa, como a gente tem esse hábito, é algo que nós acreditamos que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Então a gente tem que estar junto, andar junto, comer junto, rir junto, chorar junto. Ainda que nós venhamos a entrar na sua casa, abençoar a sua casa, sua empresa, como a gente sempre faz, né? Seu negócio, a gente vai lá e a gente é como Davi, a gente leva a presença. Só que se você não decidir manter a presença vai embora. Davi colocou a arca, mas Obed-edom manteve ela lá por 3 meses. Não é só colocar a presença, mas é pagar o preço para manter a presença ali. Manter ela na casa, manter a presença de Deus, ela precisa de manutenção dentro da tua casa. Tudo numa casa precisa de manutenção. Se eu pedir para levantar a mão aqui, qual casa está precisando de uma pintura, um reparo, um conserto? A casa de muitos de nós está precisando de manutenção. A presença de Deus também precisa ser mantida, também precisa ser cuidada, para que ela permaneça lá. E Obed-edom, Davi colocou, mas Obed-edom manteve, valorizou, cuidou da arca. Ele manteve a arca ali. E ele fez tão bem que a casa foi abençoada. Preste atenção comigo. Havia acabado de acontecer uma tragédia porque Uzá não foi obediente. Porque o Davi não foi obediente. Porque Uzá fez algo que não era correto fazer com a arca de Deus. Se Obed-edom pisasse fora da linha um risco, você acha que ele não poderia ter sido fulminado também? Se ele não cuidasse bem da arca, ele também poderia ter sido morto. Só que ele foi abençoado, sinal de que ele valorizou a presença, que ele obedeceu, que ele cuidou, que ele fez tudo o que ele podia para que a presença fosse mantida e bem guardada naquele lugar. Nós precisamos aprender com Obed-edom nessa noite. Meus irmãos, o que Deus colocou no coração do pastor para essa campanha é gerar uma urgência no nosso coração de que a presença de Deus precisa estar dentro da nossa casa. Sabe por quê? Porque aquela luta que você está lutando há tanto tempo é só a presença de Deus que pode resolver.
aquela situação, aquele problema, aquela escassez. Só a presença de Deus pode resolver. Por isso que a gente tem batido nessa tecla. Passa lá, Jesus. Oh, alcança a minha casa. A gente tem orado por isso porque a gente sabe a diferença que faz quando a presença sai da igreja e vai com você para sua casa. Porque o que muda a sua vida não é quando você vem ao culto, mas o que muda a sua vida é quando o que está no culto vai para casa com você. É isso que muda a nossa vida. Porque quantas pessoas você conhece que vem na igreja domingo após domingo, mas a casa está uma bagunça, a vida está uma bagunça. Por quê? Porque não é o culto, mas é a presença que está no culto, que não se limita a esse ambiente. É só você levar que ela vai com você, mas precisa ser mantida. Precisa pagar um preço para manter. O problema é que muita gente quer a presença, mas não quer pagar o preço para ter a presença. Quer a presença, mas não quer renunciar ao pecado. Quer a presença, mas não quer pagar o preço em oração, em devocional, em sacrificar a carne. Eu não estou com vontade, eu estou com preguiça, eu estou com sono, mas eu vou porque eu preciso manter a presença. A maioria não quer pagar esse preço. Só que não existe presença sem renúncia. Não existe presença sem um preço a ser pago. Pastora, mas a salvação não é de graça? É. A obra da cruz é gratuita. O dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. A salvação é gratuita, mas a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, tem um preço a ser pago. Preço de renúncia, preço de sacrifício, preço de entrega que só você pode fazer. E aí, dentro da arca, eu ia trazer a foto, mas eu esqueci. Não era para ser, não era de Deus. Mas dentro da arca haviam 3 objetos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Esses 3 objetos trazem princípios espirituais para nós, que também precisam estar dentro da nossa casa para que a presença seja mantida ali. Você pode abrir a sua Bíblia comigo rapidamente em Hebreus, está lá perto de Apocalipse, pode ir para o final. Acha Apocalipse e volta. Volta um pouquinho, você vai achar Hebreus. Volta João, volta Tiago, você acha Hebreus. É um livro muito pequeno, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus 9:4 descreve para a gente o que tinha dentro da arca. Diz assim: onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. 3 elementos: um pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da aliança que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Pastora, mas o que isso tem a ver? Essas três coisas traz uma representação para a tua vida, para a minha vida, de elementos que não podem faltar na nossa casa para que a presença permaneça ali. Primeira coisa que eu quero ressaltar é o que entrou primeiro na arca: as tábuas da lei, as tábuas da aliança, que para nós representa a palavra de Deus. As tábuas da aliança eram tábuas de pedra que o próprio Deus esculpiu e escreveu ali os 10 mandamentos e deu a Moisés em cima do monte, para que Moisés levasse ao povo. Está lá em Êxodo 20 os 10 mandamentos. Você já deve ter ouvido falar. É a lei, é a palavra. As tábuas da lei é a palavra de Deus. Ei, se você quer que a presença esteja na sua casa, você precisa colocar na sua casa a lei de Deus. A palavra de Deus precisa estar viva dentro da tua casa. Todos os dias a palavra de Deus precisa ser honrada na tua casa. Não é, a gente sempre fala aqui, não é deixar a página
palavra cantada, a palavra orada, eu não sei como, a palavra escrita. Não sei como, mas a palavra precisa estar viva na tua casa. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, irmãos, não tem como querer a presença sem obedecer a palavra. Em nome de Jesus, que o espírito de engano caia da nossa mente, de achar que a presença de Deus vai encher nossa casa, se a gente não está obedecendo a lei do Senhor e meditando nela dia e noite, como o salmista diz. Não tem como querer a presença de Deus, mas não honrar pai e mãe. Não tem como querer a presença de Deus, mas não perdoarmos os nossos ofensores, mas sermos idólatras, adoramos o nosso prazer, a nossa aparência, os nossos bens. Não tem como, porque a gente está ferindo a lei do Senhor. Nessa noite, que o Espírito Santo nos convença e nos conduza ao arrependimento, porque quando nós deixamos de obedecer a lei, de valorizar a lei, eu não falo da lei dos homens, eu falo da lei de Deus. Faça da lei de Deus a lei da tua casa. Faça da lei de Deus a lei da tua casa. Você que é mãe, faça da lei de Deus a lei que você usa para educar e disciplinar os seus filhos. Você, pai, faça da lei de Deus, homem, a forma como você vai conduzir sua casa. A lei de Deus tem que ser a lei da nossa casa. Eu me lembro quando eu morava com os meus pais, o negócio era feio. Olha, meu pai pastor. Agora eu tenho que tomar cuidado, gente, porque tá tudo sendo transmitido ao vivo no YouTube. Não dá nem para editar. E ele deve estar assistindo. Vou honrar meu pai. Meu pai é pastor. Então você já imagina como o negócio era. Ali, ó. A lei da minha casa é isso aqui. Eu ganhava uma mesada, já deu dízimo. Nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a serem fiel no R$1. Eu dava 10 centavos de dízimo. Meu pai era ali, ó. A lei da casa, a lei de Deus era a lei da minha casa. E era a risca. E hoje, eu e os meus 2 irmãos mais novos, os 3, nós servimos ao Senhor. Estamos firmes na casa do Senhor. Temos uma vida honrada que honra o meu pai e a minha mãe. Mas por quê? Porque não era a opinião, não era o que os outros faziam, era a lei de Deus. Quando a lei, as tábuas da lei, a lei de Deus, são a lei da minha casa, o futuro está garantido que vai dar tudo certo. Agora, quando a gente relativiza a palavra, irmãos, a palavra de Deus é absoluta. É honrar pai e mãe e ponto. Não é honrar pai e mãe se o meu pai for crente, se a minha mãe for mulher de Deus. Não, é honrar pai e mãe, ponto. Um exemplo. A palavra do Senhor é absoluta. O problema é que nós, muitas vezes dentro da nossa casa, nós relativizamos a palavra. Não, mas é isso, mas é só se. Não, mas nesse caso dá pra abrir uma exceção. Ah, mas não tem nada a ver, irmãos. A palavra é absoluta. A lei de Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não pode mudar a cultura, pode mudar o sistema, pode mudar o governo, pode mudar a nossa opinião, mas a palavra não muda. E se ela foi aplicada no passado, ela é a mesma aqui, ela vai ser a mesma no futuro. Os frutos serão os mesmos. E o fruto de vida, quem vive na palavra colhe vida. Ainda que no início o sabor seja amargo, porque às vezes obedecer a palavra é difícil. Seguir a tábua da lei é difícil. Dói, mói a gente. Eu lembro como eu ficava irada com meu pai, com a minha mãe. Falava aquele monte de besteira que a gente fala, né? Quando é adolescente, quando é criança. Sofia já começou a falar umas coisas. Vou fugir de casa. Eu falei, vai. Aí eu vou lá no portão, vamos. Você vai agora. Vamos agora, né? Assim?
vai agora. Pode, toma aqui sua mochila, vai. Começa a chorar e volta assim. Lá em casa é assim, gente. Eu falava um monte de coisa, mas hoje eu posso olhar para a minha vida no passado e falar e agradecer aos meus pais, porque a lei da minha casa era a lei de Deus. Porque hoje, se eu estou aqui, não é por causa de um chamado só, não é por causa de um casamento bem sucedido, um casamento conduzido pelo Senhor só. Antes de tudo isso acontecer, havia o meu pai e a minha mãe fazendo da lei de Deus a lei da minha casa. E eu quero profetizar que os seus filhos vão falar a mesma coisa sobre você. Os seus filhos vão poder um dia, ainda que não publicamente como eu estou fazendo aqui, eu não sei qual é o chamado que Deus tem para a sua casa, para a sua descendência, mas eu declaro que os seus filhos vão te louvar como os filhos da mulher virtuosa de Provérbios 31. Como aqueles filhos falaram: minha mãe é louvada. Por causa do meu pai que eu estou aqui, por causa do meu pai que foi firme comigo, da minha mãe que disse não para mim, que me mostrou o versículo, eu odiando ela. É por causa deles que hoje eu estou aqui honrando o Senhor, pregando a palavra, servindo ao Senhor com alegria. Eu creio que isso vai acontecer com você. Eu creio. Porque quando a gente coloca a tábua da lei como prioridade na nossa casa, quando a gente renuncia a nossa opinião, porque, irmãos, às vezes a gente discorda da Bíblia. Como assim, pastor? Que isso? Fala a verdade. Às vezes a gente olha alguma coisa na Bíblia e fala: não, mas dá pra fazer diferente, dá pra dar um... Às vezes a gente acha que a nossa ideia é melhor. Só que vai pela Bíblia. Ainda que a sua opinião tenha que ser esmagada, obedeça a palavra, porque nela há garantia de vida. A tua opinião, você não tem como ter garantia de nada, mas a palavra, ela é a própria garantia. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, comereis o melhor dessa terra. O Senhor, Ele não garante apenas o melhor na vida eterna, Ele garante o melhor nessa terra, mas para quem quer e para quem o ouve e obedece. Amém? Deixa eu seguir, senão a gente vira vigília. Segundo elemento que o texto de Hebreus fala pra gente que tinha dentro da Arca da Aliança, do símbolo da presença de Deus, era um pote de ouro com maná. Maná, lá em Êxodo 16, vai contar pra nós a história. O povo estava no deserto, havia saído do Egito, no deserto comendo erva, enfim. E o povo começou a reclamar com Moisés e com Arão: a gente quer comer uma coisa diferente, a gente está com fome. Deus trouxe a gente para morrer no deserto. O povo começou a reclamar e o Moisés foi então levar para Deus. E Deus falou: eu vou fazer chover pão do céu. Eu vou fazer chover do céu o alimento para o povo. E o povo chamou aquilo de maná, porque maná em hebraico significa: o que é isso? Porque ninguém sabia o que era, só sabia que era um pão que caía do céu. O que é isso? E todos os dias Deus deu a instrução que a cada manhã o maná seria derramado sobre a terra. E a cada manhã o povo vinha, colhia o suficiente para aquele dia. Não podia colher para o dia seguinte. Era para aquele dia, com exceção do sexto dia. No sexto dia, o Senhor permitia que o povo recolhesse o suficiente para 2 dias, porque o sétimo dia era um dia consagrado ao Senhor, santificado, que ninguém podia trabalhar. Então, exemplo, de segunda a sexta, o povo pegava a medida para 1 dia, mas na sexta o povo pegava para 2. Segunda a quinta, de domingo a quinta, enfim, vocês entenderam. E aí, o texto diz que o povo, esperto, gente, o povo de Deus é uma coisa, né? Desde aquele tempo a gente era complicado. O povo, achando que era esperto, fez o quê? Caiu o maná, igual crente tem esse problema, desde aquele tempo, né? Ver comida, pega um vai pegar um monte. Aqui
foi pegar para 2 dias, o que aconteceu? O maná, no dia seguinte, estava podre. Apodrecia. Mas o nosso Deus é tão poderoso que no 6º dia, o maná não apodrecia, o maná durava. Mas o que eu quero fazer você entender é que o maná era para aquele dia. E o maná para nós representa o relacionamento com Deus. O pão da presença. A gente cantou aqui: Tu és o pão do céu, Deus Emanuel. O maná representa o pão da presença que é compartilhado no relacionamento com Deus. Ei, a presença na nossa casa depende do nosso relacionamento com Deus. Não tem como eu querer levar a presença, mas não me relacionar com a presença. Você ia ficar numa casa que te convidou, mas nem fala com você quando você chega lá? Tu ia? Vamos lá, Vânia, vamos lá em casa, tomar um café, vamos. Aí chega lá, eu começo a conversar, ignora a Vânia. Não sirva a Vânia, não converso com a Vânia. A Vânia está ali revoltada. Não compartilho nada com a Vânia. A Vânia, o que vai fazer? Não sou bem-vinda aqui, vou levantar e vou me retirar. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Porque para manter a presença, eu preciso ter relacionamento. Você quer a presença de Deus na sua casa? Então você está disposto a manter um relacionamento com Deus dentro da sua casa? Como? Oração, leitura da palavra, adoração, obediência, jejum, serviço, entrega, culto no lar. É isso que nos relaciona com o Pai, que se relaciona com Deus. Só que o interessante é que o maná, eu não podia comer hoje e guardar para a semana inteira. Isso é muito poderoso. O maná é uma representação disso. Porque o maná tinha que ser comido todo dia, tinha que ser colhido todo dia. O que Deus falou com você ontem já não serve para hoje. Você tem que buscar uma palavra nova. Você precisa ir orar de novo para Ele te renovar hoje de novo, e amanhã de novo, e depois de novo. Porque o que Deus te deu ontem foi para ontem. Ele tem algo novo para você hoje, e você precisa ir nele buscar e nele colher. Sabe por quê? Porque se você ficar vivendo de revelações antigas, chega uma hora que aquilo não faz mais sentido. Chega uma hora que você começa a sentir fome outra vez. Você começa a se enfraquecer. E aí está o porquê que muitos de nós não conseguimos permanecer firmes, porque não temos relacionamento. E a gente não come pão. E se não come pão, a gente enfraquece e morre. Todas as manhãs. Por isso que eu levanto a bandeira que devocional tem que ser de manhã. É claro que tem dias que a gente acorda quase que na rua, né? Eu entendo, eu também tenho dias assim. Que o devocional é correndo no banheiro na hora do almoço, ou antes de dormir. Mas enquanto você pode, faça pela manhã, porque o maná é colhido de manhã. Porque de manhã Deus fala com você e te fortalece para as batalhas do dia inteiro. De manhã o Senhor manda a comida que você vai precisar para se manter forte durante as batalhas que você vai ver naquele dia. E terceiro, por fim, terceiro objeto que havia ali na arca era a vara de Arão que floresceu. Em Números 17 conta essa história, esse dia em que o povo se rebelou contra a liderança de Moisés e de Arão. O povo começou a falar mal e começou a questionar. Datã, Corá e Abirão foram mortos, engolidos pela terra, porque se rebelaram contra a autoridade espiritual de Moisés. E aí o povo se levantou e começou a questionar. Então Deus chamou os 12 líderes das 12 tribos de Israel e falou que eles se apresentassem com uma vara, cada um com uma vara com o seu nome, uma vara de árvore, cada vara com o nome do seu líder. E essas 12 varas foram colocadas pela ordem de Deus dentro do tabernáculo, da tenda do encontro. E a noite passaria, na manhã seguinte, a vara que tivesse florescido era a vara daquele que Deus havia escolhido para ser o sacerdote, para ser o líder espiritual do povo, ao lado de Moisés. E aí a noite passou, de manhã Moisés entrou na tenda e a vara, e trouxe as 12 varas para o povo ver. E a única vara que havia florescido foi a vara de Arão.
flores e amêndoas. Deus estava confirmando a autoridade espiritual sobre Arão. Pastor, o que isso traz para a minha vida? Eu vou trazer uma vara para a igreja? Não. Isso mostra para mim e para você que na nossa vida, para que a presença de Deus esteja, precisa haver autoridade espiritual sobre nós. Eu não estou falando apenas da figura pastoral, do pastor e da pastora, não. Eu estou falando que sobre você precisa se posicionar como uma autoridade espiritual dentro da tua casa. Porque a gente ouve sobre autoridade espiritual e acha que é só o pastor e a pastora. Não, você é uma autoridade espiritual dentro da sua casa. A palavra fala sobre o sacerdócio universal. Vocês são nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Ei, no Antigo Testamento havia um sacerdote, mas em Jesus todos nós nos tornamos sacerdotes, portadores da presença de Deus. E quando alguém se posiciona dentro da casa como sacerdote, meu querido, tudo de Deus acontece naquele lugar. O Senhor hoje nos trouxe aqui nessa noite para nos sacudir e nos levantar. Ei, você homem, você é sacerdote da sua casa. Você é autoridade espiritual sobre a sua esposa e os seus filhos. Em nome de Jesus, se posicione nessa noite, homem. Amém, homem? Você é autoridade. Se tem algum problema acontecendo, se levante e ore pela sua família. Se tem um filho doente, vamos orar aqui, mulher, vamos orar por essa criança. Mulher, você é autoridade espiritual sobre os seus filhos. Amém, mulheres? Você é a mulher, a palavra fala em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a casa. E edifica não é trabalhando, não, edifica de joelho, edifica em oração, edifica em posicionamento espiritual. Autoridade, Deus te deu autoridade dentro da tua casa. Mas se ninguém é crente lá, pastora, se o meu marido não se posiciona, se a minha mãe, meu pai não se posiciona, Deus, Ele usa você, Deus, Ele levanta você, sem pular etapas, sem pular hierarquias, sem desonrar a autoridade, mas Deus levanta aquele que se dispõe e Ele investe autoridade para que através de você a sua casa receba a presença de Deus. Enquanto você não conhecia essa verdade, você era perdoado, mas hoje você está conhecendo. Esse culto está perigoso. É perigoso, porque agora você já ouviu a verdade, e se você não se posicionar, o Senhor vai te cobrar isso. Mas aí alguém está doente, eu vou ligar para o pastor, para a pastora. Mas você já orou antes? Eu não estou dizendo para não me ligar, a gente me liga, me chama. Eu amo servir vocês, nós amamos servir vocês. Mas eu quero te mostrar que muitas vezes a gente depende da unção, da autoridade do outro, quando Deus deu autoridade para você. Existem áreas e jurisdições que só uma autoridade espiritual de um pastor, de uma pastora, de um líder é que vai te ajudar a guerrear. Mas na sua casa, no seu dia a dia, a maioria das batalhas, o Senhor já te deu autoridade para vencer, em posicionamento, em autoridade espiritual. A batalha já está vencida, só falta você se posicionar em Deus. Você pegar a palavra e começar a marchar na tua casa, repreendendo os demônios, orando pela tua casa, abrindo a despensa e declarando palavra de multiplicação. Ei, o povo de Deus precisa se levantar e se posicionar. Porque a vara de Arão floresceu e a nossa vara também floresce no Senhor. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida, tem autoridade espiritual sobre a nossa casa. Interessante que quando começou a confusão no meio do povo de Israel, só o posicionamento da autoridade que acabou com a confusão. E na nossa casa é assim. Quando está a confusão instalada, precisa só um líder, uma autoridade espiritual se levantar, para Deus usar, para que tudo aquilo se dissipe. Antes de pedir oração para o pastor, para a pastora, ore você. Antes de pedir uma palavra, abra a Bíblia e busque a Deus você. Porque a mesma presença que há sobre nós é a mesma presença disponível para todos nós. Para nós
Lucas, eu anotei aqui, Lucas 10, 19 diz: Jesus falando, receba isso: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Deus não disse isso só para Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Deus disse isso para os 72 que Ele enviou para espalhar o Evangelho pelo mundo. Deus disse isso a todos os seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus, hoje também pode se apropriar dessa mesma autoridade espiritual sobre a nossa casa. Esses 3 elementos estavam dentro da arca. E esses 3 elementos precisam fazer parte da nossa vida. E aí o texto termina dizendo que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. Só que aqui a gente vê que Deus derramou 3 tipos de bênção também. O texto fala que Deus abençoou Obed-Edom, bênção pessoal. Deus abençoou ele, a vida dele. Ele enquanto indivíduo. Bênçãos pessoais. Deus, quando você busca a presença, quando você se coloca nessa posição, Deus abençoa você. Não é egoísmo, não. Deus, Ele nos enxerga individualmente. Ele sabe o que você precisa. Ele abençoa você individualmente. Mas essa bênção não para na gente. Ela se torna uma bênção coletiva, porque o texto fala que Ele abençoou Obed-Edom e toda a sua casa. Abençoou ele individualmente, mas a bênção se espalhou coletivamente para toda a sua família, para toda a sua casa. Só que não para por aí. Deus, o texto ainda fala, você pode olhar aí, e abençoou, versículo 12, tudo o que ele tinha. Tudo o que Obed-Edom possuía. Se ele possuía um carro, o carro foi abençoado. Se ele possuía uma empresa, a empresa foi abençoada. Se ele possuía o gado era abençoado. Se ele possuísse o que fosse, casa de praia, barco, jet ski, tudo que ele tinha era abençoado. Saiba que quando você paga esse preço para ter a presença e para mantê-la, o teu carro é abençoado. Amém? Tua carteira é abençoada. Tudo que você tem, tudo que tem o teu nome é abençoado também. Gente, isso é muito sério, isso é muito poderoso. Todas as suas roupas são abençoadas. Todos os seus bens, tudo seu celular é abençoado. Tudo que você tem é abençoado. Vai durar mais tempo. Vai demorar a estragar. Todas as coisas. Só que o motivo fica muito claro: por causa da arca de Deus. O texto termina assim: tudo foi abençoado por um único motivo, por causa da presença de Deus que estava ali. Obed-Edom, ele não foi buscando a bênção. Obed-Edom não recebeu a arca buscando a bênção. Ele não tinha foco na bênção, mas a bênção veio como consequência. Você não pode chegar aqui buscando bênçãos. Não venha como nós cantamos, eu não vim atrás de bênção. Como Deus conduziu Everton os louvores hoje. Está encaixando tudo. Não viemos, não venha atrás de bênção, venha atrás da presença. E a bênção vai ser uma consequência sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você tem. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar aí? Nós queremos orar juntos. Eu quero orar junto com você. Não se preocupe com a bênção. Não se preocupe com a porta aberta. Não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com a resposta. Não se preocupe. Só se preocupe em carregar, em levar a presença. Porque o restante, a bênção vai vir como consequência sobre você. Obed-Edom recebeu e aceitou o compromisso. Ouça isso. Obed-Edom, ele aceitou o compromisso de ser um guardião da arca de Deus. Um guardião da presença de Deus. E por causa disso,
a casa, a família e tudo que ele tinha foi muito abençoado. Nessa noite eu tenho um apelo para fazer a você. Eu quero convidar aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui, como sempre fazemos. Mas hoje eu quero fazer um apelo àqueles que hoje querem ser guardiões da presença. Pessoas que vão receber a presença dentro de casa. A campanha vai acabar hoje. A gente não vai mais falar sobre isso nesse tempo. Só quando o Senhor direcionar. Mas ainda que a campanha acabe, vai haver um compromisso no mundo espiritual daqueles que hoje vão se entregar e comprometer em serem um Obed-Edom nesse tempo. Pessoas que vão levar para casa a presença, que vão receber em casa a presença e vão se comprometer em manter essa presença. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto nós louvamos nesse ambiente de oração. Você pode sair do seu lugar e vir à frente e se colocar: Senhor, eu quero. Eu quero hoje ser essa pessoa que se compromete em guardar a sua presença. Eu quero levar e receber na minha casa, mas eu quero mantê-la lá. Senhor, eu não sei bem como fazer, mas eu quero, eu estou disponível. Talvez você nem sabe como vai ser isso, mas o Senhor não está pedindo nada de você agora, Ele só está pedindo: ei, você pode levar e guardar minha presença na sua casa? Faça a sua oração e fala para o Senhor: Senhor, eu estou disposto. Eu quero me comprometer nessa noite. Senhor, eu quero, Jesus. Fale para Deus, fale para Deus.